Paz e graça do Senhor esteja com todos. Amém. Bíblia interessante. Caso número 2. O Senhor das causas impossíveis. Você já passou por alguma situação de impossível solução? Eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. E alguém lhe disse: recorra ao santo fulano das causas impossíveis. Você vai alcançar uma graça, você vai alcançar uma bênção. Eu acho que você já escutou, eu já ouvi muito isso. Se não é difícil pesquisar um pouco e localizar estas palavras, essas pessoas, é muito simples. Inclusive, ao longo da história do cristianismo, algumas pessoas realmente cristãos sinceros do passado que acreditavam que eles mesmos não eram senhores das coisas impossíveis, eles eram servos de Deus. Mas ao longo da história, alguns desses servos do passado, depois que morreram, popularmente foi criado tradições de que eles se tornariam intercessores juntos de Deus para causas impossíveis. Você pode pesquisar e vai encontrar Rita de Cássia, Judas Tadeu, o apóstolo, Filomena, Gregório Taumaturgo e São Expedito. Aliás, você sabia que Expedito foi uma freira, localizou uma caixa de relíquias do passado, onde tinha o nome Expeditus, que em latim era expedição ou urgente. E ela disse: eu encontrei aqui as relíquias de São Expedito. E a partir disso desenvolveu-se mitos, desenvolveu-se crenças a respeito. E é muito simples, é muito fácil desenvolver-se, criar-se rapidamente crença em menina sem nome, a mulher que morreu e passou a proteger, a abençoar fulano que fez uma oração para ela. A Bíblia fala alguma coisa sobre o Senhor das causas impossíveis? Sim, a Bíblia contém um Senhor das causas impossíveis. Você gostaria de conhecer a respeito dele? Vamos fazer o seguinte, vamos aos textos bíblicos enquanto eu vou tomar aqui minha infusão. Você gosta da infusão de menta com gengibre? Enquanto estou degustando, vamos aos textos. Vamos então verificar os textos das Sagradas Escrituras que tratam do Senhor das causas impossíveis. O primeiro texto a ser verificado nas Sagradas Escrituras está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos ver? Que diz assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Esse versículo está em todo o contexto da resposta do anjo Gabriel para Maria, quando esta lhe perguntou: como é que vai acontecer isso de eu ficar grávida, já que eu não conheci, nunca tive sexo? A João Ferreira de Almeida diz: não conheci varão. A King James diz: jamais tive relações sexuais. Aí o anjo respondendo vai dizer que é o Espírito Santo e diz: sabe por quê, Maria? Porque para Deus não existe nada impossível. Nada. E vamos para o segundo texto também. Vai ser o de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Alguns teólogos desenvolveram o pensamento de que esse tudo posso, na verdade, é tudo suporto, tudo aguento. Com base no que Paulo vem dizendo aqui dos versículos 10 em diante, aí ele dizendo, na verdade, Paulo está dizendo assim:
Olha, eu sei passar necessidade, sei andar com fartura, aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Então, eu suporto qualquer coisa, porque Deus me fortalece. Outros, no entanto, vai buscar a tradução literal da palavra grega que aparece aqui, que é, quando ele diz aqui, uma nota de rodapé de página dessa Bíblia de estudo diz assim: todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo, por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado dunamis, que no original grego significa força maravilhosa ou poder miraculoso. Este poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis na caminhada cristã, segundo a vontade de Deus, algo como a garantia de Deus de que o crente pode pagar o preço de andar realmente em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. A comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com o Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo. Veja também no versículo 12, 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, João capítulo 15, versículo 5, Efésios 3, versículos 16 e 17 e Colossenses capítulo 1, versículo 11. Bom, aí eu rodapé da página trazendo essas informações. Que o Senhor abençoe esta leitura para você. Amém. Muito bem, você viu? A Bíblia, a regra de prática e fé do crente, do cristianismo, deve ser a Bíblia Sagrada. Outros livros auxiliares devem ser só isso, auxiliares. Nada de um livro que vai ditar a verdade, não. Livros apócrifos, dicionários, livros de opiniões, de filosofias, de teologias, devem ser auxílios. Mas só a Bíblia deve ser a sua única base de fé. E você viu o que a Bíblia fala? Você conheceu aí quem é o Senhor das causas impossíveis realmente? Isso mesmo. Nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová. Ele é o Senhor de todas as causas impossíveis. Está vendo? O anjo disse a Maria: olhe, para Deus todas as coisas são possíveis. Quem falou isso é alguém que vive lá ao lado a lado com Deus, um anjo. Antes que Maria soubesse o quão é possível para Deus tudo, alguém que vive a eternidade junto com Deus veio testemunhar isso. Você vai tomar conhecimento agora, Maria, que para Deus é possível uma virgem ter um filho, é possível um morto ressuscitar, é possível rocha da água, é possível jumenta profetizar, é possível o sol parar sob o comando de um homem obediente a Deus. Então, para Deus, o impossível não existe, existe para nós. Você viu também no outro texto que vimos também, um texto seguinte que nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz assim no João Ferreira de Almeida. E em outras traduções tem: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu não me engano, a João Ferreira de Almeida Fiel. De toda forma, o texto deixa bastante claro que esse poder que ele diz aí, posso, não é inerente na pessoa que está falando, e sim naquele que me deu o poder para fazê-lo. Em Cristo que me fortalece. Naquele que me fortalece. Naquele quem? Em Cristo. Mas o texto anterior dizia que era Deus. E por que agora Cristo? Você se lembra que Jesus é a segunda pessoa de Deus, da Trindade? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então, Deus transferiu para Jesus todo o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, disse Jesus. Então, Jesus recebeu de Deus todo o poder. Um detalhe, ele não utilizou-se de poder de divindade para resistir a sofrimentos e problemas. Não. Ele recebeu o poder de divindade, a autoridade para perdoar pecados, para salvar. Agora, ele esvaziou-se da divindade
para vir sofrer em nosso lugar e trazer vida eterna com a sua morte vicarial na cruz, a morte substitutiva. Então Jesus precisava estar em forma humana, totalmente sofredor. Agora, cheio do Espírito Santo. Você se lembra que ele foi batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão? Batizado em águas por João e no Espírito Santo por Deus. Então, a partir dali começou seu ministério. Jesus, no poder do Espírito Santo, Lucas também vai dizer isso no próprio livro de Atos dos Apóstolos, por meio do Espírito Santo, ele realizou sinais, prodígios e maravilhas. Ele pôde coisas impossíveis. Agora, uma vez voltando aos céus, Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo que meu Pai enviará. E ele fará coisas através de vocês. Vocês farão coisas ainda maiores do que eu já fiz. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus parou a tempestade no mar da Galileia. Você lembra? O mar de Tiberíades. Mas você sabia que o mar de Tiberíades é apenas um lago salgado? Não é o oceano, é um lago salgado. Jesus parou. Mesmo assim, ninguém nunca tinha feito isso. Então Jesus teve o poder de fazer o impossível. Agora, ele prometeu que a gente faria coisas maiores do que o que ele fez, não é isso? Exato. Milhares de anos depois, um grande evangelista do passado chamado Smith Wigglesworth, durante sua viagem no Oceano Pacífico, enfrentou uma tempestade no maior dos oceanos que tem na Terra, o Oceano Pacífico. Não foi no Lago de Genezaré, não foi numa enchente de maré que acontece nas nossas cidades quando chove. Foi no Oceano Pacífico, uma tormenta gigantesca, muito semelhante ao que acontece no Estreito de Magalhães. E a ponto do seu navio afundar, quando ele estava naquela viagem, ele lembrou-se das palavras de Jesus, foi para o convés do navio e repreendeu a tempestade. Ele conta esse seu testemunho em livros que dá a biografia. E a tempestade parou. Então, parar uma tempestade pela fé em um oceano não é muito maior do que no lago? E há outros testemunhos, se você pesquisar direitinho, de ressurreições em larga escala, em maior profundidade do que Jesus. Inclusive, há testemunho de ressurreição de pessoas que já faziam mais de 8 dias. Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Mas na África, existe o testemunho de um servo que ele orou e ressuscitou alguém que já tinha morrido há 8 dias. Então, são sinais com efeito maiores do que o que Jesus fez. Jesus veio inaugurar a era do Espírito Santo. Jesus veio inaugurar o novo momento em que agora nós seríamos o templo do Espírito Santo. Então, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é o Espírito Santo. Porque Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio, você aceitou Jesus, ele está morando em você. Você esperou receber a unção, o batismo no Espírito Santo, agora o poder, não só o selo da salvação, mas também veio o poder. Agora você pode repreender demônios, pode curar enfermos e até ressuscitar mortos. Mesmo assim, você ainda pode passar por situações que são impossíveis. Então, qual o santo que você deve recorrer? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Senhor, eu estou passando por um problema, não sei como resolvê-lo, por mim mesmo não consigo. Venha, Senhor, tomar conta da minha situação, e Ele vai te responder. Ele vai fazer aparecer o que estava perdido. Ele vai atuar através de alguém e vai resolver o seu problema. E ele deixará de ser impossível. Experimente. Experimente. Faça a prova santa de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, Shaddai.